Bom dia, pessoal, bom dia, mais uma vez aqui no nosso Café com Palavra. Café com Palavra. Café João, com Pai e a Palavra de Deus. Café com o Pai e a Palavra de Deus. João, o senhor tá ficando famoso, viu? O senhor já chegou, o senhor sabe onde o senhor chegou ontem? O senhor tem ideia? Queria saber. Queria saber? Queria saber. Bom, João chegou hoje lá em Israel. Que maravilha. Israel. Vamos dar um alô aqui pro meu amigo Iair. Iair. Oi, Iair. Que Deus te abençoe, meu amado. Iair. Deus te abençoe. Isso, é o Iair, ele Continua curtindo nós aí, não esquece do sinalzinho. Ah, não esquece do sinalzinho, não. Meus irmãos, o Iair, um grande amigo meu, amigo de verdade mesmo. São poucos amigos que a gente tem. Eu considero o Iair como um grande amigo. A Ellen, a sua esposa, uma brasileira. De onde é o Iair? O Iair é lá de Israel. Ele é um israelita, né? Ele é conservador, ele guarda algumas leis judaicas, né? Até vou trazer uma curiosidade que o Iair me ensinou lá, quando eu estive em Israel, pela segunda vez, mas eu fui a trabalho, e lá eu tive o privilégio de conhecer o Iair. Então o Iair disse para mim uma coisa que esclareceu a minha curiosidade, né? Às vezes nós estamos aqui no Brasil, a gente acha que todo o israelita é judeu, mas não é. Às vezes não. Judeu é uma religião. É? O judaísmo é uma religião. Então, existem israelitas, pessoas que nasceram em Israel, que não necessariamente é judeu. Não é isso? E aí, conforme ele me ensinou. Então, por exemplo, o Iair, ele é israelita, nascido em Israel. Ele não é um judeu ortodoxo, né? Aí tem, dentro da religião do judaísmo, tem várias, tipo assim, classes, né? Tem aqueles judeu ortodoxo, aquele que cumpre todas as leis, aqueles que realmente faz tudo como está escrito na Torá, como está escrito na Bíblia, né? Mas tem os israelitas normais que nasceram como se fosse aqui no Brasil, normal, e toque a vida, né? Então, o que acontece é que lá em Israel, provavelmente, eu acredito que uns 90 e poucos % da população tem a religião judaica, né? Que bom, como nós aqui somos cristãos, temos cristianismo, lá temos o judaísmo. Então, é isso que ele me explicou. Que ótimo. Que nem todo israelitas ele é judeu, né? Então, e tem também uma classe de judeu que também não é necessariamente israelita, porque tem pessoas que se convertem ao judaísmo, mesmo não sendo judeu, ele passa por um critério, por um processo lá, e ele é reconhecido como judeu. Só se converte, mas não é. Ele se converte ao judaísmo, mas ele não é necessariamente israelita, né? Então é importante, não sei se você tem essa curiosidade, mas isso o Iair me ensinou. Esclareceu alguma coisa boa. Esclareceu uma coisa boa, né? E ontem ele fez um comentário, porque nós passamos aqui, nós estamos falando do livro de Noé, né? Da vida de Noé. Isso. E meu pai comentou uma coisa assim, que o Noé, ele entrou na arca, Deus orientou a eles assim, ó, dos animais que eram considerados limpos, você vai levar 7 casais de cada espécie, não é isso? Isso. E os animais que eram considerados imundos, você vai levar apenas 3 casais de cada espécie. Isso ficou martelando, e o Iair falou assim, olha, seu pai falou certo tudo, mas tá lá em Levítico, capítulo de número 3, e o verso 1. Agora vamos conferir, não é isso? Como é que está escrito? Vou explicar para vocês o que é considerado animal imundo, limpo, e o que é considerado animal imundo, que segundo o Iair, que é meu amigo lá de Israel, até hoje essa tradição ainda é seguida pelos judeus, eles ainda seguem essa tradição. Eles são conservatórios, então? Eles conservam e não comem o animal que é considerado imundo. Quer ver? Lê aí, Levítico capítulo 3, né? Levítico capítulo 11, versículo 3. Isso. Diz assim, ó, tudo o que tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em 2 e remói entre os animais, aquilo comereis. Vou repetir, ó. Tudo que tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em 2 e remói entre os animais, aquilo comereis. Esses animais você pode comer. Olha aí, ó, meu pai, aqui. Meu pai tinha falado aqui já comigo, aí ele me ajudou lá. Veja bem, todo o animal que ele tem a unha fendida, aberta assim, né? Igual o boi, por exemplo. Isso, igual o boi. A pata dele faz isso aqui, ó, né? Ele tem a unha aberta. Isso.
e ele remói. O que é remoer? Ele come durante o dia, né? Ele come, depois, e à noite ele fica, ele volta, ele puxa a comida para fora, para a boca, e fica remoendo. Então, por exemplo, o boi então é um animal limpo, considerado limpo. O boi é um animal limpo. Então, se Noé entrou com um animal limpo, se entrou com um boi na arca, então ele entrou com 7 casais. Entrou 7 boi e 7 vacas, né? Com certeza, então, esse animal é considerado limpo porque ele tem a pata fendida e ele remói, certo? Agora ele dá o exemplo de um que tem olha como é que é confuso, precisa entender bem direitinho. Vê aí o que não pode. Vamos lá no versículo 4 agora. Ó. Destes, porém, não comereis dos que remói ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que remói, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. Ah lá, peraí um pouquinho, tá vendo aí, ó? O camelo, você já comeu carne de camelo? Eu não sei se é esquisito. Ele falou, ó, o camelo... Ó, irmão, gente, a Bíblia é um livro... Fantástico. É fantástico a Bíblia. Porque tudo está escrito na Bíblia, você só precisa ter um entendimento. Olha, ele tá falando assim, ó. O camelo, por exemplo, que é um animal que ele remói, mas ele não tem a unha fendida. Então, essa é a orientação de Deus para aquele povo dele, era não comer. O clássico do camelo é igual ao do cavalo. É igual ao do cavalo. Ele é uma unha direta. Uma única unha, né? E ele remói. Mas aí não pode. Vê o outro animal que ele falou, nem sabia disso. Falando até do coelho aí, quer ver? O coelho, porque remói, mas não tem a unha fendida. Esse vos será imundo. Eu vou repetir. O coelho, porque remói, mas não tem as unhas fendidas. Esse vos será imundo. Tá vendo aí? Então, em Levítico, aqui tá falando, o coelho, por exemplo, ele remói. O que é remoer? Não sei se você já teve criação de coelho, você vê que o coelho ele come lá, ele fica o dia inteiro mastigando. O dia inteiro mastigando, né? Mas ele não tem a unha fendida, então ele não pode comer a carne de coelho. Olha, tudo isso que eu estou falando aqui é bíblico. É bíblico. Agora, eu não estou aqui pregando uma doutrina. Não é uma doutrina. Eu não quero ficar fazendo discussão com você. Pastor, então quer dizer que eu como carne de porco é pecado? Não. O tempo da lei é esse. Né? Dentro da religião do judaísmo, se você faz parte dessa religião e você submete ali as leis que lá foram pré-estabelecidas, você deve seguir o que está escrito lá e o que o seu líder orientou. Não está fora, né? Não está contra Deus. Não está contra Deus, né? Agora, não significa que aqueles que não comem... Porque nós aqui, cristãos aqui do Brasil, nós consideramos que nós estamos no tempo da graça. No tempo da graça. Que é o tempo que é pós-Jesus, depois de Jesus. Então, você vai encontrar várias referências na Bíblia que no tempo da graça, no tempo da lei era uma coisa, no tempo da graça é outra. Não estou discutindo religião. Se você não entende dessa forma, me perdoa, mas me respeita, porque eu quero crer assim. Se você também crê da outra forma, eu também te respeito, não tem nenhum problema. Com certeza. Não vou discutir com isso, porque não é a nossa filosofia. O apóstolo Paulo escreveu assim, ó, uns crê que de tudo pode comer. Que de tudo pode comer, certo? Aí ele fala assim, e outros crê, eu não lembro nem onde está escrito, mas é Paulo que escreveu, outros crê que só pode comer legumes, não é isso? Então, e aí ele continua dizendo, ele fala assim, ó, porém, aquele que come de tudo não critica aquele que come só legumes. E aquele que come só legumes não critica aquele que come de tudo. Aquele que não come. Porque ambos fazem para quem? Para Deus. Faz para Deus, faz para o Senhor. O que come e o que não come, faz tudo para Deus. Faz tudo para Deus. Agora, precisamos ser seletivos em tudo na vida, não só aquilo que comemos, não só aquilo que bebemos, mas aquilo que falamos, né? Porque é importante a gente ter essa sensibilidade espiritual para ver. Por exemplo, dentro de uma lógica, existem animais que realmente não se pode comer, não se deve comer realmente. Porque faz mal, porque realmente não tem necessidade. Enfim, então a orientação que Deus deu para Noé era... Nós estamos falando de Noé e nós entramos nesse assunto do alimento que era proibido ou não proibido. Né? Então Deus falou assim, Noé, olha, entra com os animais limpos. Quem são os animais limpos? Os animais limpos são esses que eu falei.
né, que podia comer. Os animais imundos também precisariam entrar, porque lá na frente, depois, ele precisou comer o animal, né? Só ter mistura para comer, né? Ele ia fazer um sacrifício para Deus, ele não ia fazer um sacrifício para Deus com um animal imundo. Com um animal imundo. Ele ia fazer um sacrifício para Deus com um animal limpo. Então, quando ele saiu da arca, ele fez o sacrifício para Deus. Vamos voltar para sair da arca agora, deixa eu só fechar o assunto aqui, então. Então, vocês entenderam aí a questão do animal limpo ou não? Foi essa questão que foi colocado aqui, mas não fica aí se martirizando, então eu tô comendo, eu já comi coelho ou pequeno, não. Nada a ver. Agora, se você tem um entendimento, você vai comer alguma coisa, você sente que você não deve comer, então não come. Se você tiver base bíblica para fazer algum comentário sobre isso, senão você segue com você e pronto, acabou. Não é isso, não é? E depois a Bíblia fala também que depois da oração tudo é santificado. Tudo que você pegar assim... E que ele fala assim, comei tudo que colocar à mesa, não é isso que ele fala? Colocar na mesa. E pela oração é santificado. Você santifica... Orou a Deus, está tudo abençoado, você pode comer. Inclusive a Bíblia fala assim, que até se você comer alguma coisa mortífera... não falar mal algum. Não falar mal algum, entendeu? Então, a Bíblia inclusive orienta assim, quando você sentar para comer, come de tudo que põe na mesa e não fica perguntando quem é que fez, não é isso? Não fala isso? É isso aí. De onde veio, quem é que fez, porque se você ficar perguntando, você não vai nem comer também. Também não vai comer. Que nem eu tava falando pro Mojão esses dias aqui. Eu só gosto de carne seca, aí ele falou, eu não sei se eu gosto muito, não. Eu falei pra ele, se o senhor vê como é que faz a carne seca, não come, aí o senhor não come. Eu já não gosto. Não estou aqui também atrapalhando o comércio de ninguém aí, mas se você soubesse como é que é feita a carne seca, essa que a gente come aí, né? Tem o nordestino que faz aquela carne com a manta, tudo, não é aquela não, tô falando essa desse aqui aí, mas vamos falar isso numa outra oportunidade, vou explicar para você como é que faz isso. Bom, vamos lá. Então, Noé agora, não pro vídeo, vai ficar muito comprido aí. Noé, então, agora... ficou dentro da arca, nós falamos aquele dia, né? Então ele pegou todos os animais limpos e os animais imundos, 3 de cada espécie, entrou dentro da arca e aí ele ficou por um período, choveu quantos dias que nós falamos mesmo? 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites, a Bíblia fala que a água subiu a 15 côvados acima da terra. Nós fizemos aqui um exemplo, né? Subiu quase 10 metros acima do Monte Everest, que é o monte mais alto aqui do mundo, né? E é por isso, e agora uma coisa importante que eu vi aí, a água ela não ficou parada, a água estava em movimento, né? Ela movia a arca em cima, por cima. Ela movia, mas a água andava por cima da água. E a água, pelo que estava escrito na Bíblia, como saiu água de baixo e desceu água de cima, a água fica em movimento. Desculpa a minha ignorância, se eu estiver errado você me corrige, mas... por isso quando eu olho em alguns lugares, eu vejo aquelas pedras, que eu falei, né? Lá em Minas, aquelas pedras lá em cima e tal, tem lugares que aqui ser pro lado aqui de Taubaté, aqui, você vê aquelas montes de pedra. Eu fico imaginando, na minha maneira simples de pensar, como é que aquela pedra chegou lá? Porque no tempo do dilúvio, a água, ela moveu, ela mexeu com a terra inteira. Mexeu com a terra inteira, então, depois que a água baixou, apareceu as pedras. Como prova disso que eu estou falando com você, você vai lembrar muito bem dessa imagem que eu vou falar agora. Lembra quando teve aquele problema lá aqui em São Paulo, teve em São Paulo, em Minas, que teve aquela barranco lá que saiu, lá em Brumadinho? Sim. Quando o barro desceu, tinha carro que estava em cima da casa. Só lembra que tinha carro que estava pendurado em cima? Eu não tenho lembrança. Só não lembra não, mas você vai buscar nas imagens, você vai ver. Então teve aquele problema do Brumadinho, estourou a barragem, aí acabou com a cidade, foi um caos, né? E quando o barro assentou, tinha carro que estava em cima do outro, carro que estava em cima da casa. Alguém vai dizer, como é que aquele carro chegou? A água levou ele. A água subiu e deixou ele lá. E quando a água desceu, ele ficou lá. Né? Então isso aconteceu com as pedras, aconteceu... Então assim, tudo isso, na minha concepção, tá? Prova, se você tinha dúvida disso, prova que o dilúvio, ele existiu. Com certeza. O dilúvio foi uma grande chuva que Deus deu, que durou 40 dias e 40 noites. E aí agora Noé resolve sair da arca, né? Como é que foi o passo? Mas primeiro, aí o que ele fez, João? Aí ele esperou 150 dias, e depois aí vi que as águas, para ver se as águas tinham baixado, né? Esperou 150 dias, segundo a enciclopédia aqui, né? Vai lá. Depois esperou mais 150 dias. Já quase um ano, 300 dias aí. São 10 meses aí. São 10 meses. Depois
Aí ele soltou um corvo, né? Soltou um corvo. Olha, ele soltou um corvo. Corvo. O corvo foi e voltou ou ficou? Foi e voltou. Ele soltou um corvo. Corvo não é urubu, tá? É um pássaro que ele soltou. Um pássaro grande também, mas não é urubu. E por que o corvo voltou? Voltou porque ele não achou terra. Olha que inteligência de Noé, né? Ele não tinha o drone. Não tinha. Ele não tinha um drone para soltar o drone lá para saber se a água abaixou ou não. Ele tinha a dúvida de sair da arca e a água invadir a arca. Então ele solta um corvo e verifica. Vai lá, você que voa por cima. Soltou o drone. O primeiro drone do mundo. O primeiro drone do mundo foi inventado por Noé. Encontramos isso aqui, né? Encontramos isso aqui agora. Aqui, ó. O primeiro drone. Noé solta o drone dele, que era um corvo. Vai lá, verifica como é que tá por cima. Aí o drone foi. Foi lá, voltou na água. O corvo foi e voltou. Aí Noé falou assim, bom, se ele voltou é porque não tem nada para ele comer, ele não viu nada, ele voltou. Aí passado mais um tempo... Passou, esperou mais alguns dias, aí ele soltou de novo. O corvo foi e não voltou. Aí soltou de novo? Soltou de novo. Aí o corvo foi e não voltou. Por quê? Porque ele encontrou coisa para comer. Comida, já encontrou comida, já tinha alguma coisinha lá. Alguém pode dizer assim, mas se os animais todos morreram e tal, o corvo achou coisa de comer, porque o corvo era um animal morto, tava lá. Tava lá dentro da tinha restos mortais lá, né? Aí ele não voltou. Aí ele esperou 7 dias e soltou uma pomba. Ó, pra você ver, ó. Olha, inteligente, ó. O apressado come cru. Noé tinha calma, tinha todo o tempo do mundo, né? Aí ele esperou mais 7 dias ali com a família. Aí soltou uma pomba. Aí a pomba foi e voltou. Voltou, mas... não tinha lugar para ela pisar também. Voltou também. O corvo tinha lugar para pisar. Mas a pomba trouxe alguma coisa ou não? Não, a primeira vez não. A primeira vez não? Foi 2 vezes? Olha aí, eu tô pensando... Tô aprendendo aqui. Aí esperou mais 7 dias, soltou a pomba de novo. A pomba foi... A história importante é que ela voltou trazendo um raminho de oliveira no bico. Trouxe um galho de oliveira no bico. Esse galho de oliveira, sabe o que representa? Não sei. O Espírito Santo. Representa. Olha aí, que maravilha. Aí ela volta com o galinho. De oliveira. E ele tomou ela dentro da arca. Aí ele esperou mais 7 dias, depois... Aí ele saiu da arca. Olha que maravilha. Deus mandou ele sair da arca. Foi Deus que mandou. Deus mandou ele sair. Agora você pode sair. A pomba voltou, ele já tinha as evidências que a água tinha baixado, né? Tinha até... E aí agora ele sai aliviado, né? Ele viu que tinha terra seca, aí ele saiu da arca. Aí, ou seja, pra gente finalizar aqui, pra terminar hoje a história de Noé, aí depois ele sai, né? Ele pega um animal e faz um sacrifício, né? Agradecendo a Deus, né? Olha o importante do agradecimento, né? Ele sai e agradece a Deus, não é isso? Isso. Onde tá escrito aí? Olha aí, vamos lá. Pessoal, vai dando joinha aí, vai se inscrevendo no canal, vai fazendo pergunta. Hoje tá maravilhoso, hoje aprendemos bastante aqui, viu? Capítulo 8, versículo 18, diz assim: Então saiu Noé e a seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Quer dizer, Noé saiu só os bichos. Saiu todos os bichos todos. E edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo. Veja aí, ó. O animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Tá vendo aí? Então Deus agora fala com ele, né? Não vai amaldiçoar. Não vai mais amaldiçoar aí. E a gente vai finalizar dizendo o seguinte: saiu Noé, fez o sacrifício com os animais limpos, Deus recebeu com cheiro suave. Aí Deus falou assim: nunca mais eu vou acabar o mundo com água, nunca mais vai acontecer isso. Deus não vai acabar o mundo com água, jamais. E aí ele deixou um marco. O senhor lembra por que ele deixou de sinal? Falando que não mais vai. Toda vez que a gente olhar aquele sinal, ele vai entender assim: olha, eu não vou acabar o mundo com água, você lembra? Hoje o povo fala de arco-íris, é chamado de o arco da aliança. O arco da aliança. É quando aparece no céu, quando está armando chuva, quando chove, que aparece aquele arco. Como curiosidade, sempre que está chovendo, você vê que está próximo a chover ou choveu, aparece um arco-íris, hoje chama de arco-íris, no céu, né? Um arco-íris. Tem 7 cores. Tem 7 cores, se você olhar bem direitinho. Aquele ali chama um arco da aliança. Segundo o historiador, segundo a Bíblia, está dizendo o seguinte, que aquele arco-íris, toda vez que aparece,
aquilo ali dá um sinal para a humanidade dizendo assim, ó, Deus falou que nunca mais vai acabar o mundo com água e como prova disso ele fez essa aliança. E quando você vê o arco-íris, é a informação dizendo que Deus não vai mais acabar o mundo com água, mas ele vai acabar com fogo. Vai acabar com fogo. Acabar com fogo. Outro dia eu estava lendo essa parte aqui. Está lá ler. em Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 7. Fala que Deus vai destruir com fogo. Inclusive eu estava falando que vai haver estrondo. Vai haver um estrondo no céu e fogo no céu. Olha. Vai haver um estrondo no céu e fogo no céu. E também a terra vai derreter e os elementos da terra vai todo mundo derreter. Está escrito isso? Está escrito isso. Outra hora nós vamos falar sobre esse assunto. Pedro é sábio e falou isso aí. Olha, depois nós vamos falar sobre isso. E hoje na nossa arca, então, é Cristo, né? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou parar por aqui, porque o vídeo já foi, já foi mais de 20 minutos aí. Meu Deus. Então, fica para a próxima. Nós estamos preparando uma nova bateria, uma sequência de estudos aí para você. Vai dando joinha, vai dando lá o nosso like lá e vai fazendo os comentários e vai fazendo pergunta que a gente está aqui à disposição para responder, tá bom? Deus abençoe para mais esse café com palavra. Hoje foi maravilhoso. Hoje foi no seco mesmo. Hoje foi até sem café. Hoje a nossa auxiliar, assistente de palco não veio, né? Nós precisamos de arrumar um auxiliar isso. Nós precisamos de arrumar um assistente aí. Porque essa daí não veio hoje. Nós estamos aqui no seco aqui. O senhor já mediu a pressão? Tá tudo bonitinho, né? Tá tudo certo. Já nós vamos tomar um café aqui, tá bom? Deus abençoe, um abraço e até a próxima, se Deus quiser, não é isso? Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos aí.